Sabe qual que era a maneira que os povos, nações, eles reverenciavam autoridades, reverenciavam reis quando estes reis passavam? Desta maneira. Louvado seja Deus. Amados, vamos orar a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, nesta noite. Engrandecemos, meu Deus, o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade tão rica, meu Deus, tão maravilhosa, que o Senhor tem preparado, Senhor, para as nossas vidas. Eu te louvo porque aprove ao Senhor a preparar todas as coisas, todos os momentos. Foi o Senhor, foi a tua mão, Pai, que preparou para as nossas vidas nesta noite. Pai amado, nós já te glorificamos, Senhor. Nós já te adoramos, já louvamos o teu santo nome. Mas, meu Deus, Pai amado, é hora da tua palavra. O Senhor conhece a minha vida, meu Deus. O Senhor sabe que eu nada sou, nada tenho, nada posso. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Amado, doce Espírito Santo, eu amacho e calamacaia. Usa a minha vida, Senhor. Usa, Senhor. Pai amado, eu te peço, meu Deus, a minha mente, o meu coração. Usa a minha garganta, Senhor, as minhas cordas vocais. Tudo, meu Deus, para o louvor do teu nome. Não permita, meu Deus, que saia da minha boca nada que não te agrade, nada que não te louve, nada que não edifique a tua igreja. Meu Deus, é para o louvor do teu nome, Senhor. Temos certeza, Pai, que o Senhor marcou um encontro conosco, porque já sentimos o teu agir, já sentimos o teu mover. Meu Deus, como Deus da palavra, quando eu estava no monte orando, suplicando o teu nome, meu Deus, mas eu te peço, traz a revelação dela sobre cada vida que aqui está, sobre cada coração. Assim eu oro, meu Deus, e coloco tudo diante da tua presença, e desde já eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Vem para estar nascendo, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amados, quantos creem que Jesus Cristo está no nosso meio? Amém? Agora, quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Amém? Você está convicto isso no teu coração? Amém? Você está com o teu coração aberto, preparado para Ele? Amém? Este é o segredo. Abrimos o coração para Ele, deixamos Ele fazer, Ele falar, Ele agir, Ele trazer a revelação que nós precisamos. Então, o poder de Deus, porque porque sabe, irmão, nós precisamos ter o coração aberto para Ele. Este é o segredo. Você vai ver aqui nesta mensagem o que aconteceu, por que aconteceu estes milagres aqui, porque os corações estavam abertos para Deus. A Bíblia diz, você conhece a história bíblica, eu não quero me alongar, eu não vou demorar-me muito, segundo o Espírito Santo de Deus assim me permitir. Mas esta passagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, ela é uma passagem muito pregada, muito conhecida, muito anunciada. Você sabe, essas parábolas de Lucas capítulo 15, alguns pregadores até gostam de dizer que alguns pregadores, alguns professores também de teologia, que são as passagens dos achados e perdidos. São passagens aqui onde pessoas perderam algumas coisas, e depois disso essas pessoas acharam logicamente aquilo que se havia perdido. Nós começamos a falar sobre a passagem da parábola da ovelha perdida. Eu quero ler ela para você. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 3: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando nessa tarde eu estava, aleluia, meditando, estava eu buscando a Deus, buscando da sua palavra, e o Espírito Santo estava falando comigo de uma maneira muito forte. E quando eu comecei a ler essa passagem da ovelha perdida, eu comecei ali sentindo um toque, senti um agir muito grande do Espírito Santo, e eu comecei a chorar ali naquele monte, porque, amados, eu pedi para o Senhor: tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, tem misericórdia
misericórdia dos líderes que o Senhor tem levantado. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos pastores que o Senhor tem levantado, Senhor. Porque, amados, nós não temos contemplado, nós não temos acompanhado, nós não temos visto, aleluia, líderes ir atrás da ovelha perdida. Nós não temos visto líder pagar um preço, aleluia. Por exemplo, quando se há de 100 ovelhas, 99 estão no seu aprisco. Se sai uma ovelha, olha, nos tempos que nós temos vivido hoje, nós não temos visto pessoas irem atrás desta ovelha que foi perdida, meu irmão. Mas oxalá que Deus nessa noite venha falar de uma maneira forte ao nosso coração. Oxalá que Deus nessa noite venha nos despertar de uma maneira real e verdadeira, para que eu e você viemos fazer a diferença. E quando nós, aleluia, quando nós contemplarmos, quando nós acompanharmos que alguém se perdeu, que algum amigo nosso, que algum irmão nosso se perdeu na caminhada, entristeceu-se na caminhada, se decepcionou-se na caminhada, oxalá que eu e você assumimos o Evangelho de Jesus Cristo e vamos atrás dessa alma, dessa vida que se perdeu. Aleluia, amém? Amém. Aleluia. E a Bíblia diz que fala da parábola da ovelha perdida, fala também da parábola da dracma perdida, que eu quero ler para você na parte do versículo 8, que diz o seguinte: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura com atenção até encontrá-la, e tendo achado, reúne amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo ajudo a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você vai ver nessas 3 parábolas que foram situações, foram percas. Você vai ver que no final delas, em todas elas, ela termina-se com o regozijo, ela termina com alegria. Portanto, eu quero que você já comece a alegrar o teu coração, porque essa noite, por quanto o Espírito de Deus falou comigo essa tarde, essa noite é uma noite de restituição. Essa noite, aleluia, Deus é Deus que trabalha sobre aqueles que nele esperam. Deus, o Deus dos céus, em cuja presença eu estou, Deus está trabalhando em favor, aleluia, da tua vida nessa noite. Deus, enquanto, aleluia, desde o momento que o Espírito de Deus começou a trabalhar no teu coração, desde o momento que o Espírito Santo começou a envolver a tua vida lá no teu lar, lá na tua casa, quando você ouviu a voz dele e ele falou contigo e você concordou e você colocou no seu coração: eu vou hoje naquela igreja, eu vou hoje, aleluia, buscar a Deus naquele lugar, aleluia. As mãos de Deus já estavam se movendo, as mãos do Senhor já estavam sendo manifestadas em teu favor, porque hoje, aleluia, desde aquele momento que Deus tocou no teu coração, aleluia, Deus já começou a enviar anjos guerreiros, anjos de peleja, anjos de batalha, aleluia, porque Deus trouxe vidas aqui neste lugar, pessoas que perderam algumas coisas, pessoas, aleluia, que se entristeceram por algumas coisas, mas essa noite, algumas coisas, algumas situações, Deus está mudando
Aleluia. Quando nós perdemos, quem é que gosta de perder algo, irmão? Quem gosta? Quem gosta de perder algo? Já pensou você perder 50 reais? Oh, glória a Deus, perdi 50 reais. Ninguém gosta de perder a chave do seu carro. Eu já perdi. Eu lembro quando eu trabalhava de representante comercial, e eu perdi algumas vezes. Eu lembro uma vez eu estava lá em Blumenau e deu um transtorno tão grande. Tem que chamar chaveiro, e é caro. Além de você perder tempo, ainda você tem que pagar. Ninguém gosta de perder. Quem é que gosta de a pessoa está bem empregada, está sendo bem remunerada, bem abençoada, está prosperando, aí de repente, do dia para a noite, ela perde o emprego, ou ela está no emprego e perde a posição, o cargo, que era um cargo bem graduado, bem recompensado. Aí no outro dia ela chega lá: olha, você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Agora, outro vai estar no teu lugar. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder uma bolsa de estudo, por exemplo. Eu lembro-me quando eu ingressei na universidade em Blumenau, isso no ano de 95, já faz um bom tempo. E estava para chegar para mim uma bolsa de estudo. Só que os meses foram se passando, o semestre terminou e eu não conseguia a bolsa, eu perdi. E as coisas ficaram difíceis, eu tive que voltar, tomamos uma outra posição, eu tive que voltar para Balneário Camboriú, para Camboriú. Ninguém gosta de perder, porque uma perca sempre traz tristeza. Uma perca sempre nos traz aflições, decepções. Ninguém gosta de perder uma amizade, perder um amigo que muitas das vezes nós estimamos tanto. Ninguém gosta de perder. Amados, nós temos aqui passagens de situações de perdas, pessoas que perderam, e talvez Deus te trouxe aqui, e no decorrer da tua vida, da tua caminhada, você perdeu algumas coisas. Talvez o adversário se levantou contra você e você não vigiou. Talvez o inimigo tramou contra a tua vida, se levantou, e você, por falta de atenção, por falta de vigilância, você tomou posições erradas, e com isso trouxe para você situações desagradáveis. Aleluia. E com isso você sofreu, você padeceu com isso. E você começou, você deixou de lado. Eu não quero mais saber disso. Há pessoas que têm causa da justiça, e às vezes por essa causa demorar a ser julgada, as pessoas pegam e eu não quero mais, eu nem vou mais ser advogado, porque está demorando tanto, eu nem vou mais atrás, eu nem vou buscar mais isso. Mas nessa noite, aleluia, a restituição de Deus vai alcançar a tua vida, vai alcançar as tuas causas. Meu irmão, Deus está agindo de uma maneira muito forte na tua vida. Deus está pelejando, aleluia, de uma maneira muito grande. Apenas continue marchando, como Deus falou para Israel: diga ao meu povo que marche. Apenas continue marchando, continue nesta caminhada, porque você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar pelejar. O mar vai se abrir na tua frente, meu querido.
Amém? Amados, quando nós chegamos agora na parábola do filho pródigo, quantos conhecem essa parábola? Levante a mão. Quantas pessoas conhecem? Aleluia. Mas aqui nós vemos nela um grande segredo para uma pessoa ser bem sucedida, para uma pessoa se levantar de uma situação lastimável, porque o filho pródigo estava dessa forma, para se levantar de uma situação deplorável, uma situação difícil, um caso aos olhos do homem talvez sem solução, mas não aos olhos de Deus. A Bíblia diz que havia, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega para o seu pai e diz: meu pai, eu quero o que me pertence, eu quero os meus bens, eu quero minha fortuna. E isso era direito dele. Ele poderia fazer isso, tanto é que o obteve. E a Bíblia diz que o pai libera aquilo que ele possuía. E passado o tempo, passado não um dos dias, a Bíblia diz que este homem gastou o seu dinheiro com as coisas do mundo, gastou o seu dinheiro nas festas, na bagunça, gastou o seu dinheiro nas coisas erradas. E todos nós sabemos que o dinheiro para se gastar ele vai rapidinho. O dinheiro hoje, que se a gente não vigiar, quando vê já foi. É verdade. Tu está com a nota de 50, 100 reais, mas tu pega ela, se você trocar, nem troca. Você trocou, foi. É verdade. Já era. Hoje em dia, não dá mais nem vontade de passar no supermercado. Não está fácil o negócio. Este homem gastou o que possuía com a vida fácil, com as coisas erradas. E em pouco tempo o dinheiro acabou. Em pouco tempo esse moço ficou sem nada, sem ter o que comer. Esse moço ficou sem ter aonde recorrer. A Bíblia diz que ele arrumou um trabalho, arrumou um emprego. E ele, a Bíblia diz que ele ficou desejoso, tinha vontade de comer, aleluia, as alfarrobas ou bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui está dizendo, você vai ler o versículo, aleluia, 15, na verdade 16, diz o seguinte: ali desejava ele, este moço, fartar-se e comer das alfarrobas, está na minha tradução, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui não está dizendo que ele comia, está dizendo que ele tinha o desejo, também era fome, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava passando fome, cuidando de porcos, passando necessidade. O moço que tinha tudo sai da casa do seu pai rico, com muito dinheiro, mas por tomar atitudes erradas, por tomar posições erradas, está ele vivendo agora um momento deplorável. Mas se nós, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações como essas, mas se nós tomarmos atitudes semelhantes como esse moço tomou, aleluia, nós podemos sim nos preparar para ver o agir de Deus. A Bíblia diz que ele não tinha nada,
Mas no versículo 17 a palavra do Senhor nos diz: então Caim em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Quantos empregados do meu pai passam bem, vivem bem, e eu aqui morro de fome. Aí está um segredo para as nossas vidas. Sabe qual que é o segredo, irmão? O segredo é nós reconhecer onde nós estamos. O segredo, amados, é nós reconhecermos a situação e a posição que nós estamos passando. Por quê, irmão? Todos nós estamos sujeitos a erros. É verdade. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Quem nunca errou está aqui. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado já está pecando. É verdade. Todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar o alvo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando ele estava nessa situação, qual o segredo? Qual a posição que ele tomou? Ele pega e se coloca-se e reconhece a posição que ele está. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que tem muita gente que tem recebido bem pouco de Deus? Você sabe por quê que muitas pessoas não têm alcançado? E Deus não tem derramado das suas ricas vezes? Irmão, vamos ser sinceros. Era para nós estar bem melhor do que estamos, queridos. É verdade. Mas por que tem gente da igreja que não vai? Por que tem gente da igreja que não cresce? Por que tem gente da igreja que não prospera? Tem gente que vê todo mundo crescer e prosperar, mas com ela não acontece. Porque tem muita gente soberba dentro da igreja. Eita, Verdade, irmão. Meu irmão, se você é soberbo, se existe um pico de soberba no teu coração, sabe o que é que te espera? A Bíblia diz que a queda espera aquele que é soberbo. Porque a soberba ela precede a queda. Uma pessoa ela pode ser rica, ser milionária. Eu conheço pessoas que eram milionárias, mas hoje estão sem nada. Eu posso até te citar alguns aqui nessa noite. Eu conheço pessoas que. Aí eu pergunto, mas como é que pode tudo isso? Como é que pode estar sem nada? Vivendo de favor. A soberba precede a queda. Pessoas, eu conheço pessoas que pregavam todo dia, louvava, cantava todo dia, a agenda lotada, era convite para todo lado, para agendar com ele só para daqui 2, 3 anos. E são pessoas que hoje, meu irmão, tem espaço de sobra na agenda. Por quê? Porque são pessoas que deixam a soberba entrar no coração. Então, se nós deixarmos que a soberba entre em nosso coração, a queda nos espera. Mas, se nós, por outro lado, se nós deixarmos a humildade entrar em nossa vida, em nosso coração, a Bíblia diz que se nós somos humildes, se você é humilde, se prepare para ter um tempo de exaltação. Se você é humilde, se prepare para ter um tempo de honra, porque a Bíblia diz, meu irmão, que a humildade procede a honra. Humildade. Esse moço, ele
Ele teve humildade. Ele teve humildade, aleluia. Quer dizer, eu estou aqui morrendo de fome. Aí no versículo 18 ele toma uma posição. Aí ele diz o seguinte a palavra do Senhor: levantei-me e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Agora por isso, olha esse moço aqui, a humildade estava no coração dele ou não estava? Estava. Ele podia dizer: ó, pai, eu estou voltando, pai, eu quero a minha cadeira, o meu lugar de volta, porque pai sabe, né, pai, eu sou teu filho aí, ó. Eu sei que eu errei, pisei na bola, mas eu ainda faço parte da família. O pai dele poderia dar uma bronca nele: não, você errou, você vai pagar por aquilo que tu fez. Este moço aqui, Deus só permitiu, Deus só levantou este moço porque ele teve a atitude certa, ele tomou a posição certa, ele deixou que a humildade entrasse no seu coração. Ele reconheceu que havia errado, havia falhado, por isso que ele foi honrado. Aleluia! A humildade. Oh, glória! Ele disse: eu pequei, pai, eu errei, eu não sou digno. E levantando-se foi para seu pai. Quando ele, aleluia, via ele ainda de longe, e quando seu pai o avistou, esse é mistério. Aleluia, meu Deus! O pai dele avistou ele de longe. É o que diz aqui no versículo 20. Quando seu pai o avistou, e compadecido-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. O que aconteceu? Ele se arrependeu antes de ele se encontrar com seu pai. É o que está dizendo a Bíblia. Aí nós analisamos: mas como que o pai recebe ele com tanto amor? Como que o seu pai recebe ele com tanto carinho? Se o pai não viu o quebrantamento do seu coração, não viu quando ele se arrependeu, irmão, o pai dele talvez não viu. O seu pai terrestre, o seu pai terreno, mas o seu pai do céu viu o seu coração, e o pai do céu, que conhece todas as coisas, já preparou o momento, já preparou o caminho. Porque o que nós precisamos? Nos confessar e chegar-se com o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. Deus conhece cada coração. Deus conhece. Eu vejo pessoas que às vezes querem se fazer diante dos homens, como Jesus fala aos fariseus, né? Que gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam dos primeiros lugares nas praças, levantam longas orações, mas Jesus diz: não é muito falar que serão os ouvidos. Quando há um coração sincero diante de Deus, independe a situação, independe a posição, meu irmão, que nós estamos passando, independe, aleluia, a situação, o problema que nós estamos atravessando, o que é preciso, nós aprendemos e entendemos que nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Amém. Senhor, não tem sido fácil. Senhor, algumas coisas ficam para trás, Deus. Eu perdi algumas coisas, Senhor.
Senhor, não foi fácil, mas eu quero, Deus, que a tua misericórdia, eu quero que a tua graça, Senhor, esteja sobre a minha vida, Deus. Deus, eu preciso. Este moço, quando ele caiu em si, aí mas que ele caiu em si, houve o quê? Um despertar. Opa, o que eu estou fazendo? Que situação histórica eu estou fazendo na minha vida? Glória a Deus que era moço. Glória a Deus porque Deus trouxe muitos jovens aqui nessa noite. Ele era um moço, mas que se despertou, caiu em si, saiu daquela posição, da situação. Eu vou voltar para o meu pai, mesmo que eu tenha que ser empregado, mesmo que eu tenha que começar do zero, mesmo que eu tenha que começar do nada, mesmo que eu tenha que começar por baixo, mas eu vou estar na casa do meu pai, porque quando nós estamos na casa do nosso pai, a misericórdia de Deus, aleluia, se manifesta. Oh, aleluia. Aleluia, quando você vem na casa do pai, aleluia, você vem no lugar certo, irmão. Aleluia, o teu pai te conhece. O teu pai conhece a tua vida. O teu pai conhece o teu coração, querido. O teu pai, aleluia, ele te vê por fora. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem atenta, o homem olha para a aparência, mas Deus te conhece o oculto, Deus conhece o profundo, Ele conhece o teu coração. Ele te traz aqui nessa noite, aleluia, porque Ele está mudando algumas coisas na tua vida, Ele está moldando algumas coisas no teu ser, no teu coração, porque vai Shurikamacaia, porque foi Ele, meu irmão, Ele que te escolheu, Ele não abre mão da tua vida, aleluia, Ele vai sim mudar a tua história. Deus trouxe pessoas aqui que foram afrontadas por esses dias, pessoas se levantaram contra você e você nem sabe como, você não tem entendido o porquê que sobreveio tudo isso, mas Deus está dando pasta nessa situação. Deus está assim fechando a boca do leão e todos verão que tu é de Deus, que tu é o escolhido, Senhor. Aleluia, aleluia, é noite de restituição, aleluia, aleluia, em poucos dias, aleluia, os teus caminhos serão prósperos, os teus caminhos serão abençoados, em poucos dias, aleluia, Deus vai trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que talvez você se esqueceu, você nem lembrava mais, mas ainda esta semana Deus vai colocar na tua frente e você vai dizer: só Deus poderia fazer isso. Aleluia, Jesus. Você se coloca em pé no nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Cadê o Cláudio? Cantar aquele hino de novo, aquele hino. Aleluia. Prepara aquele hino. Eu quero orar com pessoas que perderam algo na sua caminhada. Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a tua honra, a tua dignidade, talvez houve algumas percas na tua vida, talvez você perdeu a sua família, talvez você perdeu aquela pessoa que você sempre estimava, gostava que ela estivesse contigo. Talvez a salvação da tua casa se perdeu.
todos na igreja, mas hoje não estão mais. Antes eram todos fervorosos, mas não são mais. Talvez você perdeu a alegria de buscar a Deus. Talvez você perdeu a motivação, o desejo de estar na presença de Deus, de adorar a Ele. Talvez antes você buscava, você ia para o monte, você jejuava, você gostava de fazer campanha de oração, mas você perdeu isso. Você gostava de evangelizar, de anunciar o Evangelho. Você gostava de visitar vidas, de ganhar pessoas para Jesus Cristo, mas você perdeu isso. Essa noite é noite de restituição. Quando o Cláudio vai estar adorando o nome do Senhor, eu quero que você venha à frente, se Deus tem um coração. Eu quero essa questão na minha vida. Talvez nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Veio te levar de Sião. Os teus sacerdotes prantearam de Tem coisas que eu preciso que Deus restitua na minha vida. Eu tomo posse dessa palavra. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Você fecha seus olhos agora, meu Deus. Glória não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel. Abaixo e cabaré. Babilônia Nós somos a Israel do Senhor. Nós somos a Israel de Deus. Nós somos a Israel do Senhor. Nós somos o povo escolhido, o povo adquirido. Oh, aleluia. Deus vai restituir. Deus vai restituir a tua dignidade, a tua honra. Deus vai restituir, Deus vai fazer novas todas as coisas, porque Ele é Deus. Porque existe uma promessa de Deus sobre você. Não é porque você é melhor. Não é porque você é mais alto, mais pequeno, mais bonito, não. É porque existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Deus te escolhe como atalaia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sinta isso, sinta Ele. Sinta as mãos do Senhor te abraçando nessa noite. Sinta as mãos dele te abraçando nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vou mexer na cara, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Sinta Ele te abraçando nessa noite. Sinta Ele, aleluia, te envolvendo nessa noite. Aleluia, sinta as mãos do Salvador. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.
Oh, exaltado e bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Dá para colocar aqui que você no playback? Está lá em cima já? Coloca o playback lá, Felipe. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Coloque essa na sua frente, irmão. Sempre na sua frente, aleluia. Aleluia. Esteja te consolando. Glória a Deus. O homem já tentou de todo jeito fazer algumas coisas que Deus faz. Espírito de Deus. Trocar o coração dentro do peito e continuar perfeito. Só Ele mesmo e ninguém mais. Mudar pra outro mundo estão tentando, eles estão procurando solução para o terror.
Faça assim com tuas mãos. Alabaxu e camai. Recalamaçu e calabachai. Filho, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. O adversário arquitetou, o adversário armou contra a tua vida, mas eu, o teu Deus, te guardei. Eu te livrei do laço do passarinheiro, porque existe uma promessa minha, filho. E tu verás o meu trabalhar. Filho, eu te chamei por cabeça e não por cauda, e todos verão o meu mover, o meu trabalhar. Todos verão eu te honrando, eu te colocando em uma posição de destaque. Entre, filho, entre por um caminho que eu, Senhor, tenho te falado. Eu já tenho te mostrado. Receba o meu renovo, receba o meu renovo, receba o meu renovo. Algo novo está descendo dos céus, está descendo algo novo. É a promessa, é a promessa, é a chamada, é a chamada. Irmão João, olha para mim, irmão João. Assim te diz o teu Deus, o teu Senhor, em cuja presença eu estou. Filho, não foi fácil, a trajetória não foi fácil. Quantas pedradas, quantos momentos de dificuldades, quantas tempestades se levantaram e sobrevieram. Mas eu, o teu Deus, te trago eu aqui nessa noite, sobre este lugar, e digo eu para ti, como eu falei para Elias, quando esse se encontrava dentro de uma caverna: homem, levanta-te, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Tu verás os meus sinais, tu verás a minha mão. Eu, o Senhor, estou eu abrindo as portas, estou abrindo as janelas dos céus sobre a tua vida, e isto será derramado, será estendido sobre os teus. Descanse o teu coração, que eu tenho cuidado de todas as coisas, te diz o Senhor. Eu quero com aquela senhora, esse casal, pode ficar, esses dois. Aleluia, faça assim com as mãos, esses dois. Uma porção do Espírito, Senhor, está sendo liberada, está sendo derramada. Aleluia. É Deus que salva, é Deus que levanta, é Deus que faz, é Deus que cuida, é Deus que prepara todas as coisas. Eu vejo Deus essa noite de uma maneira muito forte. Eu vejo Deus abraçando vocês, eu vejo Deus cuidando de vocês. Eu vejo o Senhor restituindo algumas coisas na vida de vocês. Tu és escolhido, essa é uma posição da parte do Senhor. O Senhor te cinge de força, o Senhor te cinge de força, o Senhor te cinge de ânimo. Muitos não dão crédito para ti, filho. Muitos não acreditam. O mundo diz: é só mais uma. Mas eu sou Deus que faço. Eu sou Deus que movo os céus. Eu sou Deus que mudo.
Te pego eu pelas mãos, coloco eu uma sandália nova, coloco eu um anel novo no teu dedo, coloco eu vestes novas na tua vida. Mais que o dia de hoje a tua vida não será mais a mesma. Receba o meu renovo, receba o refrigério da minha parte. Remaço e camacaia, relemexo e camaçaia, ramaço e calamacaia, ramaço e calecaia. Oh Espírito Santo, sinta o Espírito Santo, sinta o Espírito Santo te envolvendo nessa noite. Sinta o agir dele, sinta o agir dele sobre a tua vida. A perda foi embora. É o momento de regozijo, é o momento de alegria.
Senhor de oração. Aleluia, exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Toma assento, Jesus, Senhor. Porque nós reconhecemos a nossa posição que nós estamos. Reconhecemos que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aí Ele faz. Amém? Mas quem quer dormir nessa noite? Você ainda não aceitou Jesus Cristo. Você até já aceitou, mas você ainda não confessou Ele como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz no Evangelho, melhor dizendo, a carta do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca confessa-se para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Alguém quer aceitar Jesus? Ou você se afastou do caminho do Senhor? Você revoltava nos braços do Pai. Pastor, essa noite eu quero renovar minha aliança com Deus. Deus preparou esta oportunidade. Temos alguém para o Senhor que quer aceitar o Senhor Jesus? Ou renovar a tua aliança com Deus? Temos alguém? Aleluia. Você se entristeceu na caminhada. Você se decepcionou na caminhada. Você está dentro da igreja, mas o coração está fora. Não adianta. E hoje você quer, não, eu quero renovar, eu quero fazer uma aliança com Deus. Uma aliança firme, convicta. Levante sua mão onde você está, se você quer fazer isso. Aleluia, senão nós vamos estar encerrando. Eu posso esperar mais hoje, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Você pode levar o nome de Jesus? Glória a Deus. Mais alguém para Jesus? Ela tem coragem, corajosa, que benção. Mas o pastor, hoje eu quero voltar para Jesus. Você que está aí, pergunte para essa pessoa que está ao teu lado se ela não é evangélica ainda. Você quer Jesus nessa noite? E vem embora aqui na frente. Dida, irmã Dida, ela já aceitou Jesus pela primeira vez? É a primeira vez? Não de nada. Primeira vez. Aleluia, festa do céu. Amém. Aleluia, Jesus. Repita com o pastor. Eu quero dar uma bênção para vocês. Aleluia. Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe. Em nome de Jesus, Ana Carolina. Já está com aula de violão? Não está vendo? Só o outro mais velho. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. De uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom demais. Amados, nós passamos os pecados essa semana. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Amém. Amados, amanhã, a partir das 8 horas da noite, né, o continuamento do nosso curso, os irmãos estão aprendendo aula de violão, esteja aqui amanhã a partir das 8 horas. E nessa terça-feira, eu quero ter uma reunião com o grupo de louvor. E você que tem vontade, desejo, olha, Deus falou comigo, eu quero participar do ministério de louvor. Venha terça-feira a partir das 8 horas da noite. E você também você que toca um instrumento, você que tem um talento aí, meu, vem estar conosco aqui na reunião, nessa terça-feira a partir das 8 horas da noite. Eu gostaria que os pessoal aqui no grupo de louvor dos jovens também estivessem aqui na terça-feira. Tem como vir, Cláudio? Faz por cima, vem estar conosco aqui. Preciso falar contigo também. Então venha terça-feira aqui, vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. E amados, quarta-feira, venha buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, venha do culto de poder, culto de glória, culto de milagres que Deus tem para as nossas vidas. Amados, preciso passar um recado. Não nesta quarta-feira, mas na próxima quarta-feira, que será no dia 21, nós estaremos dando início aqui a uma grande campanha. Serão 7 quarta-feiras de clamor. Deus falou comigo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus falou comigo, nós vamos colocar uma mesa aqui, na frente, e você vai trazer, você quer ganhar o teu esposo para Jesus, a tua família, você vai trazer uma peça de roupa, e nós vamos orar. Nós fizemos muito isso quando cuidávamos da tarde da bênção. O irmão Lucas nos ajudou lá, e as pessoas levavam roupa, né, peça de roupa, as pessoas levavam chave de casa para nós orarmos. Você vai trazer, você que não tem casa, não tem apartamento, você vai trazer a chave do teu apartamento. Ah, mas pastor, eu não tenho ainda. Mas talvez você mora de aluguel, você mora de favor. Você vai trazer a chave da tua casa, onde você mora, e você vai colocar na mesa aqui, profeticamente, e nós vamos orar, irmão. Nós vamos fazer uma campanha no Monte 7, terça-feira, de clamor, no monte. Nós vamos subir na terça-feira, para Deus nos honrar e para Deus nos abençoar na quarta. Nós vamos estar nos consagrando, jejuando. Nós, quando eu falo nós, é a igreja, a equipe dos líderes, nossos líderes, a equipe de obreiros que está jejuando. E eu tenho certeza que nessa 7 quarta-feira vai ser tempo de milagres. Aquele que Deus colocou no teu coração: ah, mas pastor, eu preciso ser curado. Ou pastor, eu preciso parar de fumar, parar de beber. Você vai vir aqui, você vai lançar a tua vida aos pés de Jesus. Você vai falecer a tua vida. E Jesus vai te curar, querido. Amém? Jesus vai te transformar, vai te renovar e realizar uma grande obra sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Estarão conosco aqui alguns pregadores. Deus tem me revelado alguns. Eu quero que estamos entrando em contato. Alguns pregadores, alguns cantores estarão por aqui. Estarão louvando o nome do Senhor Jesus. E vai ser um tempo de Deus. Deus falou comigo. Já era para começar nessa quarta, dia 14, mas não foi possível. Mas no dia 21, para a honra e glória do Senhor, nós temos aqui nesta campanha. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Deixa eu passar mais os recados aqui. Sexta-feira.